Amém, irmãos? Deus tem, como o Fábio ele acabou de falar, Deus tem cuidado da igreja. E a mensagem dessa noite é algo que vai mexer conosco. E durante esses dias Deus me falou, através do Espírito Santo dele, que há dois tipos de mensagem. A mensagem que fala no coração, aquela que nos faz emocionar, que nos chora, que nós saltamos e alegramos, e a mensagem que vai para a mente. E essa mensagem que vai para a mente é que nos questiona quem nós somos, aonde nós estamos e quem nós estamos servindo. E a mensagem dessa noite é a mensagem que vai diretamente para a sua mente. Deus vai nos questionar essa noite, através da sua palavra, o que nós estamos fazendo aqui. Porque, irmão, deixa eu te falar algo para você, que isso tem impactado. O que aconteceu na vida do Fábio e da Áurea é promessa de Deus e vai se cumprir na nossa vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Mas há um tempo determinado para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Mas antes de acontecer as bênçãos a qual Deus tem preparado para a igreja, precisa haver revelação profunda, precisa haver arrependimento, precisa haver confissão e precisa haver obediência através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito forte para nós, que vai trazer em você o desejo de estudar a palavra do Senhor. Por muitas vezes nós viemos para a igreja e você sai da sua casa com a expectativa de ouvir algo que vai agradar o seu coração, algo que vai transformar a sua vida. Mas deixa eu te falar para você algo. Eu saí hoje dos dois cultos, a qual nós temos na igreja, que você conhece, e eu saí frustrado comigo mesmo, falando para Deus: Pai, não há capacidade humana em mim, nada que eu possa falar pode trazer transformação na vida de cada família que aqui está. Nós temos jovens, crianças, homens e mulheres de todas as idades aqui, com sonhos e projetos para se realizar nesses dias. Mas há um grande plano original de Deus para se cumprir na igreja. E a palavra dessa noite que Deus tem trazido ao nosso coração: o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor, quando o Senhor vai vir buscar a igreja, vai acontecer nesse dia. A Bíblia diz que ele vai vir e todo olho o verá, todo joelho se dobrará diante dele. Povos, línguas, nações, todos vão ver a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que só os santos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, esses vão entrar para a alegria completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse dia chegará, irmãos. Esse dia está chegando. Eu quero falar algo, talvez a minha geração, que já está chegando aos 50, o ano que vem eu completo 50 anos. Talvez a minha geração vai adormecer antes, não vai ver esse dia. Talvez muitos vão descer à sepultura. O problema não é descer à sepultura. O problema é como nós vamos sair de lá. Descer à sepultura é natural. Nem todos os homens vão morrer, porque a Bíblia diz que quando ele voltar, aqueles que estiverem vivos, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Mas o problema é o que nós estamos fazendo hoje. E essa palavra é para trazer uma reflexão na sua vida, na minha vida. Jesus está voltando. Aí você pode falar assim para mim, assim: desde quando eu era criança, de séculos em séculos está falando que Jesus está voltando. E esse tempo nunca chega. E eu queria trazer 3 relatos de 3 povos, que houve uma sentença contra esses povos. E essa sentença chegou para eles. Na geração de Noé, a Bíblia diz que eles andavam e se davam em casamento. Eles estavam preocupados com todas as questões do mundo, com todas as questões da sua casa, dos seus afazeres, dos seus negócios, e esqueceram do Senhor.
E a maldade daquele povo se multiplicou. A maldade daquele povo se multiplicou. Depois você lê lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, que a maldade dele se multiplicou. O verso 7 fala também. E aí você lê, você vai... Eu acredito que você já leu essa história. Se não lê, você precisa ler. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu a um homem chamado Noé. No capítulo 6, versículo 8, ele diz que os olhos de Deus achou graça naquele homem. Por que os olhos de Deus, no meio daquela multidão, daquele povo perverso, os olhos de Deus achou graça naquele homem? Porque ele andava numa vida de retidão e santidade. Ele se desviava do mal. O coração dele era conectado ao coração do Eterno, do Deus vivo, do Deus forte. E chegou o grande dia do Senhor para aquela geração. O Senhor, ele trouxe o dilúvio sobre aquela geração. Mas uma família entrou na arca e alcançou a misericórdia e o perdão do Senhor. Já é um prenúncio que quando o Senhor Jesus vai voltar, as famílias que estiverem atentas, as famílias que estiverem de acordo com o plano perfeito, porque o plano dele é perfeito. E essa geração se perdeu. E houve também, um pouco mais à frente, a mesma coisa. Uma geração que ela estava cheia de promiscuidade. O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, tão perverso, que o Senhor, ele enviou dois anjos, e um era o Senhor. E no caminho desses anjos, até chegar nessa cidade, um ficou com Abraão. E houve um homem chamado Abraão que estava intercedendo para aquela cidade. Ele começou a falar, e se tiver 50? E o Senhor falava, se tiver 50 eu não destruirei. E se tiver 40, eu também não destruirei. E ele foi falando, até que se resumiu a uma família, a família de Ló. E aqueles homens, quando vê os anjos entrar na casa de Ló, aqueles homens, eles chegam e falam para Ló, manda esses dois homens para fora, para que nós possamos fazer relação sexual com eles, porque era isso que estava no coração daquela geração perversa. E Ló, ele sai para fora, e eles falam, aqui estão minhas duas filhas, virgem, faça com ela com o que vocês quiserem, mas não toca nesses homens. O que Deus fez com aquela cidade? Tirou aquela família. Deus resgatou aquela família que servia. Ló, ele não se contaminou com o meio que ele vivia. Ló, ele estava naquele lugar, mas ele não se contaminou. E aí a Bíblia diz que veio fogo do céu e consumiu aquela geração. Mas uma família foi salva. Eu não sei quantas centenas e milhares de pessoas que estavam ali naquele lugar. Mas a gente pode entender, irmãos, o quanto de pessoas estão se perdendo nesses dias. Nós somos aqui, vamos colocar, somos umas 120, 130 ou 150 pessoas hoje aqui. Mas quantos milhares e milhares de pessoas estão lá em Sodoma e Gomorra? Quantas milhares de pessoas estão ainda vivendo numa situação que viveu a geração de Noé? Estão vivendo das suas próprias paixões e concupiscência, estão vivendo dos seus próprios desejos, mas o Senhor, na medida que o Senhor falou com Ló e falou com Noé, o Senhor está falando conosco hoje. Há um plano de salvação para esse homem, para esta família. E a Bíblia diz que Deus resgatou a família de Ló. Houve uma terceira geração, a qual o Senhor levanta, profeta Jonas. Depois você vai no livro de Jonas, vai em Gênesis, lê essas histórias, lê essas passagens bíblicas, vai edificar a sua vida, a sua fé. E o livro de Jonas fala que o Senhor, ele falou para Jonas, vai à cidade de Nínive. Essa cidade foi uma cidade dos homens mais violentos que houve na história do povo antigo, da antiguidade. Eles entravam diante dos seus adversários, eles conseguiam a guerra, eles ganhavam a guerra, pegavam aquele povo que estava preso, ele pegava os homens, separava das mulheres, decapitavam, tirava a cabeça daqueles homens, fazia pirâmides. Tamanho era o horror daquele povo. Aquele povo era sanguinário. Eles matavam as crianças, sacrificavam as crianças, estrupavam as mulheres, matavam as mulheres.
era algo terrível. Mas o Senhor levanta um profeta e fala para ele, vai até Nínive e fala para eles se arrependerem. E o profeta relutou muito para não ir, porque eles sabiam que aquele povo... Eu não vou entrar na história, porque esse não é o foco. E ele chega e fala, e prega uma palavra de arrependimento. Por causa de uma ordem do Deus vivo. Deus está falando para nós nessa noite. Você precisa pregar uma palavra de arrependimento e de salvação para aqueles que estão perdidos, estão lá na cidade de Nínive, vivendo num lugar sangrento, vivendo num lugar onde que existe violência. Você precisa pregar o evangelho. E a Bíblia diz que esse profeta Jonas pregou o evangelho. Toda a cidade se converteu ao Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Se arrependeram do seu pecado. E Deus perdoou todo o pecado daquela cidade. Aquele povo deixou de ser sanguinário por causa da mensagem de um homem que foi confiado a ele pelo Deus vivo. E ele relutou muito para que essa mensagem chegasse. Mas Deus fez com que essa mensagem chegasse lá. Aí você me pergunta, por que você está falando isso? Essa geração a qual nós estamos vivendo, ela está vivendo como a geração de Noé. Ela está vivendo como a geração de Sodoma e Gomorra. Ela está vivendo como a geração de Nínive. Uma geração violenta, uma geração de promiscuidade, uma geração que está preocupada consigo mesmo, uma geração egoísta, uma geração que quer a bênção, uma geração que se coloca em primeiro plano, primeiro eu e depois Deus. Aonde existe homens que estão pregando a palavra e fala assim, ó, Deus tem que te abençoar. E eu quero te dizer, Deus não tem a obrigação de te abençoar. Nós somos obrigados, a nossa obrigação é de obedecer a Deus. Antes de tudo tem que ter a obediência. Mas o que nós vemos hoje é pregações. Deixa eu falar algo para vocês que Deus tem falado no meu coração. Sabe como hoje está vendo as pregações dentro da igreja? Precisamos ser politicamente correto com esse mundo. Ter cuidado com as palavras. Para não ferir o ego ou não ferir o coração do irmão, porque nunca mais ele vai pisar na igreja. Se a base do nosso evangelho for agradar e falar palavras a qual vai agradar cada um dos irmãos, nós temos que dobrar o nosso joelho e se arrepender verdadeiramente. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz para vocês também não querem ir não? E os apóstolos responderam para ele, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que o Senhor diz no começo da pregação? Pregação aonde que se fala de prosperidade, irmãos, existe glória a Deus. Irmão dá salto mortal, as irmãs choram porque isso é algo que vai trazer algo pessoal. Mas quando essa pregação, ela fala para nós abrir mão do nosso eu, abrir mão daquilo que traz prazer para viver o evangelho, da pregação de arrependimento e salvação, e aí isso traz confronto e conflito dentro de nós. Deus, ele tem falado nesses dias, eu não sou digno de estar trazendo essa mensagem. Eu confesso aos irmãos que é algo que tem acontecido na minha vida. Eu tenho dobrado o meu joelho todos os dias e pedido perdão para Deus. Me ensina a ser um servo. Me ensina a servir ao Senhor. Existem jovens aqui. Jovens, presta atenção, jovens que eu estou falando para você. De 12 a 25 anos. Há um desejo no seu coração para comprar um carro, para andar como os homens e mulheres lá da rua. Há um desejo no seu coração, menina, de se vestir igual às suas amigas. Há um desejo no seu coração, aí você fala, não há, deixa eu te falar para você, nós somos seduzidos por causa do pecado. Nós somos seduzidos por causa do pecado. Essa geração a que nós estamos, uma geração de homens e mulheres que se deixa seduzir por causa do pecado. Mas vai vir o grande dia do Senhor. Ele vai vir buscar a igreja. E a pergunta é, que maneira que nós vamos estar?
eu queria convidar que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Deus, Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Deus, Ele é o governo deste lugar. Ele é o pastor. Só Ele pode dar vida eterna. Apocalipse capítulo 5. Você pode acompanhar aí no telão. Do versículo 1 em diante diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o céu, sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chore, não chore. Eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus, aleluia. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Os 7 espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias do incenso, que são a oração dos... A oração de quem, irmãos? E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor ele fala: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar e abrir os selos? Quando nós lemos Apocalipse, aqui tem muita revelação, aqui tem muitas coisas que não dá para falar, sabe, não dá para explicar, mas eu vou na essência, no centro do que Deus falou. Deus vai nos dar outra oportunidade para pregar sobre Apocalipse de uma forma mais detalhada, sobre as festas, sobre as duas tribos de Israel, sobre as 2 casas de Israel. Deus tem nos dado um estudo profundo sobre os profetas, mas a essência aqui fala de reis e sacerdote. Reis e sacerdote. Mas aqui em primeiro plano está escrito reis e sacerdote. Para fazer o que, irmão? Olha o que diz o último versículo. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a você nessa noite. E para o nosso Deus os fizeram reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a... É para nós reinar sobre a terra. Esse reinado ainda não está presente nesses dias, porque a palavra do Senhor diz que já és do maligno. Hoje, se nós estivéssemos reinando aqui, não existiria mais dor, morte, não existiria mais fome. Todos nós estávamos diante do Eterno. Ele já estava sentado no seu trono. Mas hoje o reinado dele ainda não estabeleceu ainda. O reinado de Deus ainda não estabeleceu nessa terra. Mas existe um povo que é sacerdote. Existe um povo que tem um chamado para exercer aquilo que está falando aqui. Olha, eu vos constituí sacerdote. E qual que é a função do sacerdote? Qual que é a função do sacerdote? A função do sacerdote é pregar e ensinar a palavra do Senhor Jesus ao povo. Essa é a função.
E essa é a função da igreja. Antes da revelação chegar a João, em 80, 90 anos depois de Cristo, o Senhor já tinha falado para Pedro. Antes da revelação de Apocalipse, o Espírito do Senhor já tinha falado para Pedro, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, se eu não estou enganado, ou 2, versículo 9. Ele diz lá, Pedro fala, né, vós sois povo santo, sacerdote real, povo escolhido de Deus, para o quê? Anunciar a sua maravilhosa palavra. Antes de ser revelado em Apocalipse, o Senhor já tinha falado para Pedro que nós somos esse povo, sacerdote real. Então nós temos agora, né, esse chamado de Deus para anunciar a palavra do Senhor Jesus. Jesus, ele está voltando. E ele vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar a igreja. Quando o Senhor, eu gosto muito de falar assim, irmão, você lembra? Quando o Senhor falou para Pedro, eu entro dentro da história. Eu me coloco lá e fico olhando para Jesus e para Pedro, quando o Senhor fala para Pedro assim, olha Pedro, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Bendito é tu, Pedro, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a igreja foi edificada para ser sacerdote do Senhor aqui na terra. E algo que Deus falou no meu coração, e eu queria compartilhar para os irmãos, que lá no Jardim do Éden, não, irmão, a Bíblia, ela não se separa. Gênesis de Apocalipse. O plano de Deus, ele é perfeito. Eles vêm de geração em geração. E tem uma linha de tempo que se cumpre todos os propósitos de Deus, passando por geração em geração. E lá em Gênesis, quando Satanás ele vem e ele engana a mulher, e ele fala para a mulher, olha, né? Todos nós conhecemos a história. Come da árvore do fruto, porque se você vai se tornar igual a ele. Se tornar igual a ele, irmão, é saber do bem e do mal. Mas nós só sabemos até o nosso limite o que é o bem e o que é o mal. Mas se tornar igual a ele, ser sacerdote dele, é quando nós confessamos a ele como Senhor e Salvador da nossa vida e recebemos dele agora a bênção e o poder de sermos sacerdote. E olha o que aconteceu naqueles dias. O Senhor, ele chegou e deu 3 sentenças para aqueles 3 personagens ali. Falou para a mulher, né, que dela, ela ia ter dor de parto. O homem, ele ia comer do suor do seu rosto. Mas ele falou algo para a serpente, para Satanás ali. Eu vou levantar um povo que vai pisar na sua cabeça. Eu vou levantar um povo. Foi isso que o Senhor quis dizer, resumir. Eu vou levantar uma igreja. Essa igreja vai ser os meus representantes aqui. Ele tinha poder para destruir Satanás ali naquele momento, por causa da transgressão, feito para o homem pecar, tinha. Mas o propósito agora que Deus tinha falado para Satanás ali, ó, eu vou levantar uma igreja, um povo, que esse vai pisar na sua cabeça, através do ungido a qual eu vou enviar a eles. E eles vão receber poder. A palavra do Senhor aqui, irmão, deixa eu falar algo para você que Deus tem falado ao nosso coração. Nós precisamos entender que nós somos esse sacerdote. E quando nós nos tornamos isso, quando nós nos tornamos sacerdote de Deus, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o chamado da igreja é para anunciar a palavra do Senhor. E você, jovem, que está sendo seduzido, vem proposta, amigos do diabo, filhos do diabo. É palavra dura de falar, meu querido, é. Mas nós não precisamos nos enganar aqui. Nós temos que ser transparentes com aquilo que Deus está falando com a igreja. Você precisa renunciar à amizade que você tem no mundo. Você precisa renunciar, sabe, o conselho a qual aqueles que estão lá no mundo, o que tem? Todo mundo faz, e quem faz, se não se arrepender, vai para o inferno. Essa é a grande verdade. Só existe 2 planos. O plano perfeito de Deus e o plano de Satanás para levar o povo para o inferno. E tanto é verdade, volta em Apocalipse capítulo 1 aí.
Desculpa, eu falei para voltar, mas anda um pouco mais. Vai capítulo 11 de Apocalipse. Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu não vou ler o capítulo todo. Capítulo 12, dá mais uma passagem de versículo 12. Diz assim: portanto, regozijes o céu e os que nele habitam. Mas ai de vocês, terra e mar, porque o adversário desceu até vocês, e ele está muito irado, por saber que o seu tempo é curto. Vou ler de novo esse versículo. Portanto, regozije-se o céu e os que nele habitam. Mas ai de vocês, terra e mar, porque o adversário desceu até vocês, e ele está muito irado, por saber que ele tem pouco tempo. Então Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que ele precisa enganar as nações. Ele sabe que ele precisa anunciar, ele precisa trazer, sabe, aquilo que ele ofereceu para Jesus. Jesus foi tentado, ele ofereceu o reino, ele ofereceu o mundo para Jesus. Ele chegou para Jesus e falou: olha, isso tudo aqui, tudo é meu. Isso tudo é meu. Mas se eu vou te dar tudo isso, se você prostrar e me adorar. Se o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado por Satanás. Satanás, ele deu um mundo para ele. Você acha que ele não vai oferecer o mundo para nós? Você acha que ele não vai entregar o mundo e falar para vocês podem fazer tudo. Isso tudo aqui é meu. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo para nós: olha, vocês precisam voltar para mim. E voltar para mim é vocês renunciar tudo aquilo que ele está oferecendo para você. Jesus, eu quero dizer de novo, Jesus, ele está voltando. O grande dia do Senhor está chegando. O grande dia do Senhor de buscar a igreja está chegando. Aí a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos voltar de novo. Voltar para Ele. Voltar para nós vermos o que Ele está dizendo para mim e para você. Quando o Senhor, ele falou no meu coração essa mensagem, e ela é muito rica, mas eu quero só voltar naquilo que Deus está falando. O Senhor, ele tirou um povo lá do jardim, lá do Egito, e esse povo estava vivendo em escravidão. Vocês conhecem a história de Moisés, não há necessidade de falar. E quando o povo passa pelo Mar Vermelho, ele sai do estado de escravidão, eles foram libertos, porque lá no Egito eles não tinham paz, eles não tinham alegria, eles não tinham terra, eles não tinham comida, eles não tinham nada, porque daquele mundo nada era deles. Satanás, ele está oferecendo tudo isso para nós. Ele está oferecendo tudo isso, mas as pessoas que estão lá no mundo não têm paz, não têm terra. Por que não tem terra? O que é terra? É a volta dele. E essa terra eles não têm, essa paz eles não têm, essa alegria eles não têm. Essa alegria quem tem é aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quando aquele povo passa pelo mar, chega do outro lado, a Bíblia diz, e ela afirma, que Miriam, Arão e todo o povo, eles cantavam um cântico ao Senhor, de alegria, porque eles sabiam que agora eles tinham terra, agora eles tinham alegria, e agora eles tinham paz. E daí o Senhor, ele dá aos homens, anota, eu queria te dar 3 textos para você estudar na sua casa, que está lá em Deuteronômio, 3 textos que eu tenho buscado o Senhor: Levítico 23, Número 9, Deuteronômio 16, Levítico 23, o livro de Números 9 e Deuteronômio capítulo 16, fala das festas a qual esse povo eles comemoravam. O pastor falou dessa festa que é a festa da Páscoa. E aí o que esse povo eles tinham? Por que eles viviam essa festa? Para celebrar.
Entenda aqui, irmão, presta atenção aqui. Por que esse povo, eles faziam a festa da Páscoa? Páscoa fala de quê? De passagem. Da morte para a vida. Da escravidão para ser livre. Páscoa fala de um encontro com Deus. Eles celebravam isso para lembrar de onde eles eram, o que eles viviam e o que eles estão fazendo agora. Então eles viviam a festa da Páscoa. Mas a Bíblia diz também que lá eles cantavam. E quem era que escravizava ele? Faraó. Quem escraviza hoje o mundo? Satanás. E Ezequiel capítulo 32 fala que Faraó, ele é o dragão. Em Apocalipse capítulo 5, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 12, capítulo 17, fala do grande dragão. Satanás é a besta, que veio para matar, como o Fábio falou, para matar, roubar e destruir. E o Senhor está fazendo de mim e de você nessa noite. Antes de sermos, irmãos, de reinar com Ele, precisamos ser sacerdote. E o Senhor, Ele deu a um povo chamado Israel o grande privilégio de ser chamado seu povo. E nós fomos agora enxertados nesse povo, como confessamos Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Rafael, obrigado. E o Senhor nesses dias, Ele está falando para mim e para você. Agora eu queria trazer algo muito sério, assim, tudo é sério que Deus está falando aqui. Como está a sua vida? Jesus está voltando. Como está o azeite? O seu azeite. Quem já ouviu falar aqui da passagem das 10 virgens? Está em Mateus, capítulo 25. A passagem das 10 virgens. Deixa eu te falar aqui, presta atenção no que Deus está falando nessa noite. Muitos de nós vamos descer a sepultura. E não é para ficar com medo. Eu não tenho medo, irmãos, porque a minha esperança é o Senhor Jesus. A minha esperança é o Deus vivo. A minha alegria, irmãos, ela é completa no dia da volta dele. A minha alegria é completa e a sua alegria vai ser completa quando ele voltar, que aí nós vamos ser transformados desse corpo corruptível, pecaminoso, egoísta, desse corpo que só quer as coisas para si, sermos renovados em Cristo Jesus. Mas a passagem dessa parábola das 10 virgens, nós já ouvimos falar pregações fantásticas sobre ela. O Espírito de Deus me trouxe uma revelação profunda sobre a minha vida. E sobre a sua vida eu queria falar. 10 virgens, 5 tinham azeite. Presta atenção nesse princípio aqui, irmão. 5 tinham azeite. E 5 foram imprudentes. 10 igrejas, 10 mulheres, 10 virgens estavam vivendo aqui sobre a terra. Está vivendo sobre a terra. 5 estão prudentes. Ora, busca o Senhor. Vive num papel de sacerdote. Prega a palavra do Senhor Jesus. Ela obedece a palavra do Senhor Jesus em tudo. Mas 5 são insensatas. Estão preocupadas, estão esquecendo que Jesus vai voltar e não está preocupado, tal como lá Noé. Está vivendo como o povo de Sodoma e Gomorra. Está vivendo como aquele povo de Nínive, praticando todas as suas iniquidades. Mas o que acontece? Deixa eu falar para você aqui, presta atenção aqui, irmãos. Todas as 10 desceram à sepultura. Todas as 10 foram enterradas. Estão esperando a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que veio meia-noite e alguém anunciou, alguém falou, o noivo está vindo. Foi o soar da última trombeta. O noivo está vindo e vai ressuscitar as 10 noivas, as 10 virgens. 5, elas vão ressuscitar com azeite. Elas vão ressuscitar e elas vão entrar na presença do Deus vivo, do Deus forte. Seja bem-vinda. Entre para a alegria do seu Senhor. Porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Entra para as bodas do rei. Entra para o tabernáculo. Entra para a festa do tabernáculo. Porque agora os seus pecados já não existem mais.
agora você não vai pecar mais. Mas as outras 5 insensatas, as outras 5 que estavam vivendo como aquelas 3 gerações, elas não se preocuparam a se encher do azeite, a se encher da presença do Espírito Santo do Senhor. Elas não se preocupavam em dobrar o seu joelho e dobrar ali e pregar o Evangelho e orar ao Senhor até uma comunhão perfeita com Ele. Ela se preocupou só com seus afazeres. Ela se preocupou só de ganhar dinheiro. Ela preocupou só de comprar casa, comprar carro, comprar móveis. Ela se preocupou com tudo, mas não se preocupou de encher com azeite. Não se preocupou de se relacionar com Deus vivo, com Deus forte. Ela estava muito ocupada com as coisas desse mundo. Ela estava muito preocupada. Ela estava sendo seduzida por Satanás. Se és mesmo filho de Deus, atire-te aqui abaixo e dará uma ordem aos teus anjos, e eles te segurarão, e você não vai sofrer nenhum dano. Se você quiser, eu tenho tudo isso. Eu estou te dando um mundo. Escolhe o que você quiser: mulheres, carros, casa, prazeres. Escolhe o que você quiser. Você pode mentir à vontade. Você pode fazer o que você quiser, porque não há acusação para você. Isso não vai acontecer nunca. Mas o último soar da trombeta, o último soar da trombeta vai vir sobre a terra. E ali vai ser o anúncio. E as 10 virgens vão ressuscitar. As 10 virgens vão ter um encontro com o Senhor. As que estavam ali, vivendo dentro do propósito, elas entraram para os seios do Senhor. Deixa eu te falar algo para você aqui que Deus tem falado ao meu coração. Você está sendo cheio do óleo, do azeite do Senhor para anunciar a palavra do Senhor. Você está cheio do azeite do Senhor para pregar o Evangelho. E o Egito está lá na sua casa. Seu filho, sua esposa, seus pais, seus primos, seus tios. O Egito está em volta de você e você está passando despercebido. O Egito, ele está muito próximo. Mas você vive, eu estou falando, mas essa palavra veio para mim. Estamos vivendo como se nós fôssemos muito importantes, só não importa a nós. Mas tem muito indo para o inferno. Pessoas que nós amamos estão indo para o inferno. E se tem alguém aqui hoje que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa confessar Ele e dizer: Pai, eu preciso do Senhor. O Senhor sabe que eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher pecador. O Senhor sabe que eu estou vivendo dessa forma, mas eu preciso viver da forma que o Senhor está falando. Eu queria convidar o ministério de louvor aqui à frente. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há um chamado. Há um chamado de Deus nessa noite. Deixa eu falar para a igreja o que Deus está falando para nós. O último versículo. Apocalipse capítulo 1, do verso 4 em diante. As 7 igrejas da Ásia, graça e paz a vocês da parte daquele que é, o que era e o que vem, do Espírito diante do trono, e de Jesus, o Messias, a testemunha fiel, o primeiro dentre os mortos, e o governante dos reis da terra. A Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, e ao preço do seu sangue, que fez de nós um reino e sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele seja a honra, a glória para todo sempre. Aqui ele afirma de novo que Ele nos fez como reino e sacerdote para anunciar a palavra do Senhor. Jesus, no começo dessa pregação, quando o Senhor falou no meu coração que há pregações para o coração e há pregações para a mente.
para o entendimento. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A primeira carta que o Senhor trouxe para a igreja, em Efésios, em Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Éfeso, no final ele diz assim, olha o que diz o Senhor: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. E sabe quando nós comemos dessa árvore da vida? Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí você fala assim, irmão Beto, mas como nós estamos comendo dessa árvore? Aqui está a palavra dele. Essa é a vida. Essa é a vida que nós estamos comendo. Esse é o fruto de salvação e de arrependimento. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. Come dessa árvore, come desse fruto, medita nela dia e noite, faça dela o seu alimento diário. 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 Deus está falando nessa noite. Mas a palavra do Senhor diz, na última carta, a última carta de Apocalipse, ele está dizendo, e eu quero ler, e eu vou encerrar agora. Eu aprendi algo que Deus tem falado ao nosso coração. A carta que a igreja, que o Senhor trouxe, a última igreja, ele diz assim: ao que vencer, vou conceder que ele se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono, ao que vencer, vai sentar no trono de Deus, a qual está preparado para a igreja. Vai vir um dia do Senhor que Ele vai vir buscar a igreja, e nós iremos entrar no seu reino, e vamos assentar com Ele no seu trono. Mas antes de chegar esse dia do reino, você precisa exercer o seu papel de sacerdote, de anunciar a palavra do Senhor Jesus. Amém?